titular do Instituto de Biociência da USP, uma pessoa também de um currículo invejável, também é membro do Conselho Superior do Instituto de Estudos Avançados, e aqui eu tenho dois chefes, tenho o chefe, que é o Paulo, e é aqui que ela vai avaliar o que eu estou fazendo também. Então eu passo a palavra aqui para a Regina. Muito obrigada, Hélio, por me convidar por estar aqui. Na realidade, a história dos nomes é que a gente sempre gosta de ter nomes que são reconhecíveis. Eu descobri que eu tenho vários homônimos no decorrer dos últimos anos, porque Marcos é Silva em outros países, e aí eu aprendi a usar o meu nome inteiro. E falando isso, eu vim apresentar alguém que quase não precisa ser apresentado. Se eu pegar o currículo do Paulo, médico formado pela Faculdade de Medicina da USP, brilhante, brilhante patologista, brilhante professor, não há dúvida, brilhante em várias coisas que faz, mas Paulo tem alguma coisa a mais. Eu posso falar o número de trabalhos, academia, medicina, eu posso continuar falando do Paulo, mas Paulo tem alguma coisa a mais. Ele faz diferença em cada lugar que ele está. Então ele fez a diferença na Faculdade de Medicina, ele faz a diferença no IEA, ele faz a diferença na vida de todas as pessoas que entram em contato com ele. Por que isso? Porque Paulo acredita. Paulo acredita sempre que o hoje é baseado no ontem e que realmente prepara o amanhã. E Paulo vive intensamente cada momento que ele está fazendo, porque ele acredita que é assim que ele constrói o futuro. Então, na realidade, além de um médico, além de um patologista, além de uma pessoa ligada com o meio ambiente, com o seu dia a dia, ele é uma pessoa que ensinou a muitos, ou eu vou dizer a todos, que sempre é possível ser iconoclástico. Então, se eu falasse do Paulo como sendo uma pessoa muito séria, eu estaria, na realidade, não mostrando a melhor faceta do Paulo. Paulo Saldiva, é possível mudar as cidades, com cuidado, tá? Sem se machucar. É possível mudar qualquer ambiente, é possível mudar a ciência. Tudo isso feito com muito humor, tudo isso feito na hora certa. Eu sei que todos vocês conhecem o professor Paulo Saldiva. E todos vocês conhecem a capacidade que ele tem de mudar o local que ele está. Ele mudou o IEA, onde é a minha casa já há alguns anos, então o Instituto de Estudos Avançados da USP conta com o professor Paulo Saldiva hoje como uma pessoa que faz a diferença, e ele está mudando a cidade de São Paulo. Eu garanto que com a ajuda de todos vocês, que eu conheço de nome, vocês não me conhecem, ou talvez me conheçam de nome e não me conheçam. Paulo, se alguém que eu tenho muita honra em apresentar, se alguém que fez a diferença do ponto de vista de cientista e pesquisador, e que faz a diferença em São Paulo, é o professor Paulo Hilário Saldiva. Não vou dizer o outro nome, porque às vezes eu me constranjo. Estamos todos querendo te ouvir falar, Paulo. Bom, isso já me pegou na alma e no coração, né? Hélio, obrigado. Regina, obrigado. Obrigado a todos que estão aqui. E eu não vou falar do que eu fiz, eu vou falar do que eu acho que tem que ser feito. Eu vou falar de cidades. Primeiro porque a gente foi programado para isso, né? Na evolução a gente privilegiou um cabeção cheio de neurônios, e como o cérebro costuma puxar energia, a gente teve que abdicar de certas propriedades físicas, não somos páreo para bicho nenhum. Mas isso criou... Então, como os hominídeos, eles não conseguiam caçar, tinham que pegar sobras, ou tinha que andar muito, ser caçador e coletor, e para ter biomecânica estreitou a pelve. E o problema era como é que vai passar uma cabeça grande numa bacia pequena, né? Um macaco, um primata geralmente sobra 20% de perímetro de espaço na bacia. Para nós falta 2%, por isso que o osso não fecha, né? E mais, teve que descer a parte sacral e a cabeça tem que rodar, né? E a face roda. Então o parto nosso demora 10 vezes mais do que de um primata. E é muito mais doloroso. E como a cabeça vira para trás, porque o macaco não precisa virar, né? A macaca já puxa e já põe no colo. No nosso, vira com a face voltada para o bebê, ou seja, nós precisamos de ajuda desde que nascemos.
parto nosso é um evento social. E a profissão mais antiga não é aquela que pensamos, e sim parteira. Bom, isso também faz com que existe uma limitação anatômica, uma limitação energética para o cérebro crescer. Então a gente tem que... É o bicho que mais cresce o cérebro depois do nascimento, com algumas exceções, né? Mas em geral acontece isso, e isso envolve uma maternagem grande, e solidariedade, e especialização. E como a revolução cognitiva que aconteceu com o Sapiens, né, ele conseguiu ter muito mais capacidade de fazer conexão neuronal. Essa revolução cognitiva começa há 70 mil anos atrás. E isso resulta que no lugar que não tem condição, por exemplo, na margem do Nilo, no Eufrates, ou numa caverna num vulcão, numa cratera de vulcão, não dava para ser caçador-coletor, e você começou a exercer o potencial daqueles neurônios. Com isso, você sai de comunidades pequenas, de 40, 50 pessoas, de caçadores-coletores, e passa a produzir seu alimento. Com isso, você se fixa, com isso, você começa a construir cidades. Mas aí mudou tudo, né? Porque as cidades, no momento que você planta, você reduz a diversidade de alimentos, e você ganha a angústia de ter que se preocupar com o futuro. Porque você tem que saber se vai chover, fazer provisionamento, acumular riqueza e criar situações, porque você consegue conversar com 70, 80 pessoas numa sala, como estamos fazendo aqui. Mas a linguagem produzida por aqueles neurônios conseguiram criar símbolos sociais como religião, como poder, como nação, para poder manter junto milhares de pessoas em torno de um ideal. Você torce para um time, você se agrega àquele time de futebol, que não é uma necessidade física de sobrevivência, mas um valor abstrato. Como você tem que produzir excedentes, você também cria riqueza. E esse modelo de gestão começa então a ser hierárquico, né? Você tem que ter uma hierarquia. Uma bactéria não precisa, um vírus não precisa, mas as moléculas se encontram sozinhas e tomam as decisões. Aí você vai evoluindo. Existe uma hierarquia. Essa hierarquia pode ser realizada de várias formas: religiosa, poder, e você começa então a criar, abre o caminho para desigualdade. O que era uma sociedade muito igual, nos caçadores-coletores, começa a ter hierarquia. Bom, quando você põe um monte de gente no mesmo lugar, e aí você tem mais bocas, você pode alimentar mais bocas, mas você também pode ter mais filhos, porque você não precisa caminhar. Então as cidades começam a crescer. Quando põe um monte de gente junto, você começa a ter as febres, por falta de saneamento, e também porque você tem mais vulneráveis. Vamos pegar a peste negra. A peste negra, a Yersinia pestis estava como reservatório no rato, a pulga e piolho eram vetores, tinha transmissão direta, que morria 60% da população num surto de peste. O que acontecia, vem aqui, você demorava 20 a 30 anos até ter um número de suscetíveis de novo para ter outra epidemia. Então, e você explicava isso aconteceu com a introdução do cólera, com a febre amarela, com várias doenças que têm ciclos, porque dizimam muito, e você começa, antes de ter vacina, né, você contava com a autolimitação da doença. Isso também levou a compartilhamento quer dizer, as febres sempre andaram nas cidades, e a medicina lutou muito para a febre, até que começou a fase científica da medicina, com vacina, antibiótico. A gente imaginava que ia vencer as febres, né? O prêmio Nobel de 48 de medicina foi por DDT. 49 foi a lobotomia frontal para controle de doenças psiquiátricas, ou seja, a academia sueca também tem seus momentos de infelicidade ou de falta de previsão. Mas as febres estão aí mais do que nunca.
porque se acrescentaram a isso, as cidades foram depois crescendo, 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 você vai medievalizando a cidade à medida da estrutura, você começa a espacializar a cidade onde o melhor território fica para os serviços, e as pessoas vão procurando emprego e vão deteriorando, e você consegue ter, então, aí você invade as zonas do entorno, você penetra e começa a trazer bichos que circulam no mato, e começam a trazer para dentro de você, e com isso febres continuaram, até hoje, continuam existindo. Mas aconteceu outra coisa com a mutação, estou sabendo, professor. Eu ia trazer minha mulher, porque só de olhar para mim, eu já sabia que eu tinha que ficar quieto. Mas isso faltou, né? Mas agora o problema da cidade é outro, né? Porque como a cidade deixou de produzir bens e começou a vender serviços, a única indústria que ficou na cidade é qualquer, a construção civil. E o solo urbano, que devia ser um common, passa a ser uma commodity. E aí a coisa complica. Porque a cidade, construir a cidade é um bom negócio. É um bom negócio. E isso vai fazendo com que você utilize aquele... Por exemplo, quando você morar no centro de São Paulo, no Jardim Paulista, a tua expectativa de vida é 78 anos. Se você morar no Capão Redondo, é 57. A conta é mais ou menos 1 ano e meio de vida por estação do metrô, usando a Sé como referência. Você vai perdendo. Essa é a dificuldade. E isso é dado por vários fatores. Perda de sono, porque o indivíduo chega mais tarde e começa antes. O trabalho, cada vez a gente trabalha mais para ganhar menos. Né? Toda aquela história de 6 dias por semana, 8 horas por dia, acabou, porque você trabalha 12, 14 horas. Nós trabalhamos muito, mas porque o trabalho para nós não é trabalho. Quem está aqui nessa sala, se ganhar cena acumulada, vai fazer a mesma coisa no dia seguinte. Mas tem gente que não. O indivíduo ganha um pouco... Quando vem um robô e tira o indivíduo do chão da fábrica e coloca ele atrás de um balcão, o salário dele caiu, ele vai trabalhar as 8 horas no balcão, depois ele vai entregar pizza, depois ele vai passear com o cachorro e vai trabalhar 14 a 16 horas por dia. Os pronto-socorros, eu moro atrás do hospital, na frente do pronto-socorro do Menino Jesus. Do Hospital Menino Jesus, que o Sírio pegou, está muito bom, só mudou o nome agora para Pequeno Habib, né, por causa do Sírio libanês, fez questão. E o pico do movimento começa às 9 da noite. Por quê? A hora que as famílias chegam para poder levar seu filho com febre no pronto-socorro. Isso significa que as decisões, eu vou acabar agora, porque nós temos que estudar a cidade. Nós temos que estudar, e é complicado, porque não basta as informações, você tem que usar, eu vou exemplificar, eu estou sem joelho direito. Se eu for descer aqui, eu vou ter todas as informações que vêm do tendão, do olhar, do cerebelo, e vou fazer força para não cair. Sou informado. Eu tenho todos os indicadores urbanos. Aí, se eu estiver caindo, eu vou ter que tomar uma decisão, e vai ser que órgão eu vou sacrificar para salvar o joelho. Se eu tiver um bebê no colo, como é que eu faço? Se o joelho tiver mais força que o bebê, eu vou usar o bebê como almofada para não machucar o joelho. Ou seja, num ambiente complexo, você tem que ter a melhor informação possível, mas você tem que temperá-la com princípios, valores, o que nós vamos fazer. E isso para a saúde é um desafio. Porque eu posso, por exemplo, no meio ambiente das febres, eu posso chegar até a pesquisa da vacina e jogar inseticida, no máximo. Mas eu regulo velocidade no trânsito, eu regulo a construção, se aqui vai ser parque ou vai ser avenida. Eu consigo regular coisas como, por exemplo, o investimento urbano. Isso foi reproduzido, a cidade de Tiradentes, por exemplo, que levou 75 mil pessoas para o meio do nada, porque o único valor foi o preço do terreno. Quem pagou a escola, quem pagou o transporte, o hospital? Fomos todos nós.
E isso acontece muito. Minha Casa Minha Vida repetiu isso igualzinho. Você põe as pessoas para morar onde não tem nada. Eu estava falando de Campina Grande, né? Campina Grande, uma cidade legal, mas daí você vai ter um dos piores índices de saneamento do Brasil. Aí eu fui ver uma coisa, eles fizeram, tem um bairro, uma avenida, super pavimentada, mas não mora ninguém, mas tem um shopping center na ponta. Então nós vamos investir dinheiro de saneamento para induzir especulação imobiliária ou nós vamos dar para quem precisa? São escolhas. Você tem que fazer a conta. Será que esse imposto adicional desses novos empreendimentos vão permitir pagar o resto ou não? Mas isso acho que não é ainda é feito. Então, está aí um lugar onde a engenharia da complexidade é muito importante. E eu acho que nós devíamos pensar em fazer um City Lab, como tem no MIT, onde você põe um monte de computador com modelagem, simula intervenções e tem visualmente o que vai acontecer se aqui for rio, se aqui for avenida, se aqui for praça, se eu investir em transporte coletivo. E você conseguir, então, dar gestão em políticas públicas. Por quê? Não vai ter consenso na cidade. Com o mosquito, se eu matar, eu vou ganhar um prêmio. É consensual. O mosquito é odioso mesmo. Tem o Aedes aegypti, que é odioso, tem o hemagogos, que transmite o ciclo... E tem o demagogos também, que é difícil de exterminar. Eu acho que esse demagogos, ele tem que ser instruído, porque para poder saber políticas baseadas em custo do que precisa ser feito, mas também temos que saber o custo do que tem que manter. Qual o best buy para aquele momento na cidade? É uma área de interação entre ciências exatas, entre biologia, entre saúde e ciências humanas. Disso não existe outra área que a gente deveria investir hoje com mais, no meu entender, em termos de sustentabilidade e saúde humana. Muito obrigado.